Oi, eu sou o Barud. Não, peraí. How you doing? Peraí. Você conhece o Ted? Ah, Bazinga? Moleque. Então, cara, qual é o objetivo de hoje? Então, é, eu tive muitos pedidos para esse vídeo, cara. Tive vários alunos e alunas e amigos e amigas que pediram para fazer esse vídeo e aí eu fiz. E aí, qual o negócio, cara? Eu tive alguns grupos que falaram assim: poxa, por que você não faz um vídeo de Friends? Aí eu, pô, legal falar sobre Friends. E aí um outro grupo, não fala de Friends não, fala de How I Met. Aí eu, legal, How I Met. E aí um outro grupo falou assim, pô, então faz de Big Bang Theory, muito melhor do que os outros dois. E aí começou a Terceira Guerra Mundial. Não importa para onde eu ia, a Terceira Guerra Mundial tá ali. As pessoas acham que isso vai ser por causa do petróleo, da água, mas não. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer por causa dos grupos que defendem Friends contra os do How I Met e contra os do Big Bang. E aí, é meio tenso isso, cara, porque eu fiquei com medo porque eu comecei a me sentir coagido por esse vídeo. E aí eu pensei, sabe de uma coisa, dando esse eu vou fazer sobre os três. E aí bateu um bazinga em mim, bateu uma coisa assim, um eureka. E aí eu tive a seguinte ideia. Cara, existe muita relação entre esses três vídeos. Entre esses três sitcoms, na verdade, né? E aí, qual seria a relação entre esses três sitcoms? A geração. Olha que louco, cara. Então, a geografia e a sociologia trabalham muito o conceito de gerações. No caso da sociologia, elas trabalham a geração por si só. Eles trabalham a ideia da geração dos baby boomers, né, a geração barra geração X, eles trabalham a geração Y, né, que é a minha geração, a geração dos millennials, e aí hoje nós temos a geração Z, né, que não tem nada a ver com Super Saiyajin, nem Goku, nem nada, uma pena, as crianças de hoje não sabem dar Kamehameha, não faço ideia do porquê, mas a grande questão é que essas gerações X, Y, Z, elas mostram pra gente algumas características da sociedade. E no caso da geografia, eu posso relacionar isso com várias coisas, como por exemplo, com as revoluções industriais, com os padrões de vivência, com o tipo de sociedade e assim vai. Então, tanto na sociologia quanto na geografia, a gente pode configurar essas lógicas. Então, meio que tanto Friends, quanto How I Met, quanto Big Bang, eles mostram pra gente como que funciona uma geração em especial, que é a geração Y, os millennials. Pela ordem de escalada, o Friends é uma série que surgiu nos anos 90 e que acabou no iniciozinho dos anos 2000. How I Met e o Big Bang são duas séries que surgiram nos anos 2000, sendo Big Bang a mais recente das três. E aí eles conseguem deixar claro, o que é muito interessante, como que a vida desses trintões de cada uma das suas séries conseguem ter. Que tipo de sonhos eles têm, que tipo de expectativas eles têm e o que mudou no meio desse caminho. Então, eu vou contextualizar um pouco para você que é só de um dos três times. Friends é uma série que narra a história de seis amigos, né? E aí esses seis amigos, eles coexistem em um apartamento, né? É um ponto de encontro entre eles. Alguns moram ali, eles são vizinhos do Joey, do How You Doing. E, além disso, ainda existe mais umas outras moradias em outros prédios ali muito próximos do centro, né? O ponto de encontro deles é a cafeteria. Aí depois tem o How I Met Your Mother, né? How I Met Your Mother, ele envolve também a história de grupos de amigos que já viveram juntos e aí vão entrando pessoas, né? E aí esses caras, geralmente, na maior parte da série, acontece num pub, né? Que fica embaixo do prédio onde moram o Marshall e a Lily, né? E aí a terceira série é a do Big Bang Theory. Big Bang Theory narra a história de um grupo de cientistas, né, de estudantes e professores de faculdade e tal, pesquisadores também, e esses caras coexistem na costa oeste dos Estados Unidos, em uma universidade. E aí eles moram juntos, né, a maior parte deles mora junto, e além disso ainda nós temos um imigrante, que seria o Raj, e temos a Penny, né, que trabalha de garçonete e depois ela alcança uma carreira. Aí você tá, Barulho, mas o que a geração Y tem a ver com isso? Bem, como eu sou um cara da geração Y, e eu vi todas as três séries, porque eu sou desses, eu me lembro que quando eu era moleque, via Friends, antes de ir pro colégio e tal, eu vi uma série que mostrava a vida de uma série de pessoas, né, série, né, um grupo de pessoas que já tinham as suas profissões, tirando Chandler, que ninguém sabia o que fazia. E aí, nós tínhamos a Rachel,
que vivia a vida de uma mulher que buscava ter a sua meritocracia bem recebida, ela trabalhava com moda e tudo mais, e ela meio que trabalhava numa vida muito parecida com a do Diabo Veste Prada, sabe? Porque ela era completamente subjugada e tal, só que o ambiente a qual ela vivia era um ambiente muito machista, né? Do outro lado, eu tenho o Ross. E aí o Ross é um paleontólogo e tudo mais e tal, e ele é o cara que conseguiu fazer a faculdade, ter a vida acadêmica, ele conseguiu cumprir o sonho da geração Y. E aí mesmo sendo um, enfim, eu vou falar que ele é um bundão, tá? Eu achei ele um bundão. Então mesmo sendo um bundão, o Ross, ele foi o cara que conseguiu chegar no suprassumo do que seria a geração Y. Depois dele, nós temos o Chandler, né, e a Mônica. E o Chandler e a Mônica, né, o casal shippável do Friends, então, eles eram um casal muito interessante. Por quê? Porque a Mônica, ela queria viver o sonho de gastrônoma e tal, e ela é marcada demais pela cultura da beleza. Ela era gordinha, ela era obesa no início da história dela, quando conhece os amigos, e depois ela começa a ficar bitolada com comida, ela tem inúmeras dietas bizonhas e tal, e ela ainda trabalha com alimentação. Então, tipo assim, ela acabou virando a síntese dos pesos da sociedade e da imagem dentro dessa jornada, da década de 90 para os anos 2000. Depois dela, eu tenho o próprio Chandler, que é o cara que ninguém sabe o que faz. Depois acaba aparecendo que ele era um programador de dados, um cara da internet e tudo mais, só que o Chandler, lá no início dos anos 90, ninguém sabia o que fazia porque a informática, a internet, ainda eram coisas recentes. Era uma coisa de fábrica ainda, não era uma coisa que chegava na gente. Ainda não haviam smartphones. Ou seja, tenta imaginar uma realidade onde você não tem o celular como smartphone. Ou como seu iPhone, porque você tem essas coisas, né? E aí, por último, o Joey. E o que era o Joey e a Phoebe, né? O Joey e a Phoebe, eles têm uma característica interessante, porque ambos são do meio artístico. E no caso da Phoebe, né, que teve um passado mais pobre de todos eles, se não me engano, né, e teve um passado mais pobre e tal, ela resolveu ser a mulher das miçangas, ela resolveu ser as humanas da parada. E no caso do Joey, ele era o artista, o garanhão italiano, aquele cara que teria tudo para se dar bem nos anos 80. Ele teria tudo para ser um Rock Balboa, para ser um Stallone, para ser uma coisa assim, mas ele passou do tempo. Ou seja, o Joey, ele é o símbolo do resquício da geração anterior. Aquele cara machistão, garanhão, não sei o quê. E que mesmo que, obviamente, ele tenha um bom coração e seja um cara divertido e pegador e tal, mesmo que ele tenha tudo isso, você consegue reparar alguns elementos dele que hoje seriam radicalmente criticados pela sociedade. E aí, esse início da geração Y é basicamente a síntese de Friends. Quando a gente chega na metade da geração Y, onde a minha geração entende que ter a faculdade é o que há e que eu preciso viver próximo do trabalho, eu preciso ter a minha liberdade enquanto indivíduo, né? Aquele sonho de que se eu tiver a faculdade eu tenho tudo. Isso tudo é marcado pelo How I Met. Aquela história onde o Ted conta para os filhos o que aconteceu até ele conhecer a mãe deles, né? A senhora do guarda-chuva amarelo. Então, tudo isso que acontece gira em torno também das profissões, dos sonhos e carreiras deles. E aí, tendo o Ted como a versão do Ross, né? Podem me xingar, a versão do Ross dessa geração Y. Ele é o cara que corre atrás e vira arquiteto e depois zera o jogo da vida, mora no subúrbio, tem uma vida de coroa playboy, ou seja, ele consegue zerar a vida sonho da geração Y. Além dele, a gente tem um casal, né, que também é o casal que eu acho mais fofinho de toda a história das sitcoms, que é o Marshall e a Lily, né? E eles mostram também uma outra característica. O Marshall, ele repara em vários momentos que ter apenas a faculdade não é o suficiente. Numa geração onde ter a faculdade bate de frente com quem já tem um sobrenome, é uma coisa muito difícil. Ele que era um cara da justiça, um cara que trabalhava com direito, um advogado, ele acaba tendo uma série de problemas com isso, porque ele não consegue entender onde está a meritocracia do lado dele. Algo muito semelhante com o que a Rachel passou lá em Friends. E a Lily, cara, eu acho que a Lily é o personagem mais geração Y de tudo. Sabe por quê? Porque quando a Lily aparece, ela trabalha com educação infantil, né? Um emprego rápido, um emprego fácil, o que é visto no mundo inteiro assim. Infelizmente a educação é subtratada em quase todo mundo, principalmente no Ocidente. E aí, o que acontece? Não é aquilo que ela quer fazer. Você vê constantemente ela tendo crises existenciais sobre que tipo de pessoa ela deveria ser. E ela descobre que é uma mulher das artes, tal como a gente falou da Phoebe, tal como a gente falou do Joey em Friends. Então, como ela percebe que é uma mulher das artes,
ela começa a perceber também, cara, eu posso seguir o meu futuro, eu posso seguir a minha carreira. E aí ela também quebra a lógica da geração Y. Ter apenas uma faculdade, ter apenas uma formação não é o suficiente. É necessário ir além. É necessário correr atrás dos seus sonhos, né? E curiosamente, falando em correr atrás dos seus sonhos, nós temos aquela que saiu do shopping, a Robin. E aí, a Robin, né, a senhora dos shoppings e uma âncora de TV, ela faz exatamente isso. Ela sai do Canadá como imigrante, né, como emigrante, chega nos Estados Unidos como imigrante e se une àquele grupo como uma repórter, né? Ela acaba tendo relações, né, com alguns membros do grupo ali, né, o Ted e o Barney, né, o Swarley. E aí, o que que acontece? Acontece que quando isso acontece, cara, a Robin, ela sempre busca ser a mulher independente. Repara que ao mesmo tempo que eu tenho Friends, uma mulher como a Mônica que busca a independência dela, mas está sempre presa a muitos padrões, a Robin, ela consegue vencer pouco a pouco esses padrões, ela consegue ir um pouco além do que a Mônica foi, certo? E aí, além disso, a gente passa a ter um outro cara, né, que é o Barney. E aí, o Barney é o nosso Arley. Então, o Barney, assim como o Chandler, ele é o cara que ninguém faz ideia do que ele é. Toda vez que alguém pergunta o que ele faz, ele manda algum papo, né? Ele fala do código do bro, ele fala das regras do bro. E, cara, o que o Barney faz, brother? Tem até um episódio que aparece ele na empresa e ele faz vários, tipo, tchará, não sei o que, papapá, e, tipo, apresenta o Ted pra algumas pessoas, né? Porque o Ted é carente assim, né? O Ted é tipo um pincher. O que acontece? Acontece que, cara, o Barney, ele é algo parecido com um CEO, talvez, não sei, um dono de empresa, um acionista. Ou seja, o Barney é só o cara que enriqueceu na onda dos crescimentos econômicos. O mercado financeiro é bem atuante para a geração Y. Então, ao mesmo tempo que eu tenho caras de empregos físicos e burocráticos, como Marshall, eu tenho caras do setor empresarial, como é o caso do Barney. E aí, para a gente concluir o nosso pensamento da geração Y, né? Se inscreve no canal, compartilha, curte, faz um monte de coisa aqui, pelo amor de Deus. Divulga a palavra do geobarudismo. Te peguei, se ferrou. Então, how you doing? Então, o que acontece? Acontece que, dentro disso, cara, eu tenho o Big Bang Theory. Cara, por que eu acho o Big Bang Theory uma conclusão boa para a geração Y? Repara que nos dois casos, né, no caso do Friends, How I Met, eu tenho uma vida normal, eu tenho a vida de classe média. Eu tenho literalmente a transição daquela galera que só quer trabalhar para poder viver no subúrbio e ter a sua casinha, pra gente que, tipo, aos 30 ainda mora com a mãe, como é o caso do Howard, né? O cara mora com a mãe, ele é um canguru. Então a geração Y acaba como a geração canguru. O cara de trintão, de quarentão, que entende que às vezes é mais barato morar com a mãe, morar com o pai, do que ter a sua independência, ter a sua própria casa. Coisa que nem era cogitada nas séries anteriores. E aí, além disso, eu tenho outros personagens extremamente teóricos, como é o caso do Leonard e do Sheldon. Né? O Sheldon do Bazinga e tudo é Bazinga, Bazinga, Bazinga. Repara que eles são nerds clássicos, né? O Sheldon é aquele nerd completamente estereotipado, aquele cara do videogame. Ele olha pra garota jogando videogame, extremamente machista. E ele passa a ter um relacionamento também com uma outra nerd, também ultra estereotipada, mas que a personagem vai mudando com o tempo. Mas no caso do Sheldon, em especial, cara, e do Leonard, a gente consegue ver como que o meio acadêmico é entranhado na vida deles. Isso é uma outra característica da geração Y. A necessidade por qualificação, por ser o próprio mercado, escolher o próprio mercado, faz com que a característica do Big Bang Theory busque sempre essa qualificação extrema. E aí o contrapeso dessa qualificação extrema é a Penny. Ela começa a série como garçonete, estuda aos poucos, ela é literalmente a humana normal do rolê. Justamente pelo fato de que ela é só mais uma pessoa na multidão. Ela não teve os privilégios intelectuais, produtivos e científicos que todos os outros membros do Big Bang Theory tiveram. E além disso, assim como a Robin, que é uma imigrante nos Estados Unidos, aparece também o Raj, que é um indiano. Ele representa a fuga de cérebros da Índia até os Estados Unidos para poder buscar as tais melhores condições de vida, valorização de mercado. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece,
a gente consegue ver que mesmo com um avanço intelectual, existem muitos choques culturais. Você consegue ver pela roupa do Raj, pela forma que ele fala, que ele se comporta. Vários momentos dentro da série, quando ele olha aquele comportamento daquela galera e fica pensando assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? E é como se ele estivesse internalizando aquela ideia de tipo, eu só tô pela faculdade, eu só tô pela minha carreira, eu tô pela ciência. E cara, o Big Bang Theory, ele mostra o ponto final da geração Y. Será que nós somos a geração da criação, dos criadores? Será que nós somos a geração que vai viver o resto da vida num pubzinho, ou num café, ou no refeitório de uma faculdade? E para onde que a gente vai? A geração Y hoje é marcada por ter uma quantidade absurdamente grande de pessoas com depressão. Justamente pelo fato de que todo esse sonho, toda essa construção social que foi gerada em torno da gente, acabou mostrando que ter a qualificação era ideal, mas que não é ideal. Um dos motivos para isso talvez seja o fato de que os patrões das indústrias novas, das empresas novas, sejam patrões da geração anterior. Talvez a nossa chance seja a partir de empresários novos, talvez isso. Talvez não. Talvez a gente realmente tenha ido com sede demais ao pote sobre a vida acadêmica, sobre a vida universitária, e assim como a Lily, a gente perdeu muito tempo esquecendo dos nossos sonhos. E aí, qual seria o problema? Será que o nosso problema é falta de arriscar, como o Joey fez ao longo de tanto tempo, né? O Joey arrisca tanto na série Friends que ele ganha a própria série depois, né? A Lily, ela acaba se transformando numa curadora, ela consegue seguir o sonho dela, ela consegue vencer no sonho dela, né? E você consegue ver no Big Bang Theory que o academicismo, a vida acadêmica, ela é importante demais, mas as relações humanas são mais importantes ainda. A gente não pode deixar a tecnologia, que essa transição de Y, dos millennials para a geração Z, se transforme em um afastamento da nossa sociedade. Então, é isso. A lição que eles dão pra gente é justamente essa. Não adianta você ser qualificado, nerd, intelectual, ter o seu grupinho de amigos, se inevitavelmente você acabar escolhendo se afastar de todo mundo. Eu vou acabar hoje com um episódio do How I Met, né, que mostra exatamente essa transição. Tem um capítulo, né, que começam a aparecer os smartphones. E aí eles começam a contestar o que é mais importante, estar no pub ou trocar mensagem com pessoas que eles nunca viram na vida. A amizade deles é tão frágil ao ponto de eles trocarem os amigos por celulares? Já parou para pensar nisso com seus amigos? Já parou para pensar que pra gente o celular, o smartphone é uma descoberta? Para quem está assistindo o vídeo, se você for novinho, se você for da geração Z, o celular é quase um órgão do seu corpo. Será que você está tão próximo assim dos seus amigos quanto você acha? Então é justamente essa crítica, ou essa herança que a gente pode passar para você que está aí do outro lado da tela. Então, eu espero que você tenha gostado dessa misturada toda de sitcoms e até a próxima. Não esquece de compartilhar o Geobarudismo, hein? Tô no Instagram também, hein? Beijo!